Olá, queridos telespectadores do Sem Filtro, que bom tê-los aqui novamente no canal 33 da TV Atualidade para mais um bate-papo com mais um convidado muito especial que participará conosco. Lembrando que o programa Sem Filtro vai ao ar todas as sextas-feiras às 20 horas pelo canal 33 da TV Atualidade e também depois está disponibilizado no YouTube, no canal ali no site YouTube TV Atualidade, o programa Sem Filtro, e ali você encontra, além do programa de hoje, todos os outros programas que nós já tivemos aqui esse ano e nos anos anteriores. E hoje nós vamos ter como convidado o Antônio Carlos Oliveira, que popularmente aqui é mais conhecido na cidade como Cebolinha, né? Essa figura querida de todos nós, que tem uma carreira bem marcante como na sua militância política e que esse ano aceitou um desafio bem grande, né, que é compor o secretariado do prefeito Carrapicho e numa pasta que, digamos assim, é o coração, né, da prefeitura municipal, que é a Secretaria de Administração. E a gente vai conversar um pouco com o cidadão Cebolinha, com o político Cebolinha, com o secretário Cebolinha, não somente sobre sua secretaria, mas sobre o processo, né, político que nós estamos vivenciando, porque queiramos ou não, a gente já está vivenciando um momento histórico aqui na cidade, a gente está fazendo história, né, no momento em que tivemos uma mudança bem drástica e pela primeira vez uma composição de várias linhas partidárias, né, com o objetivo de administrar uma cidade, o que não deve ser muito fácil também. Então é um pouco sobre isso que a gente gostaria de conversar contigo, desde já agradecendo a tua disponibilidade de estar aqui conosco e sinta-se à vontade, é um bate-papo e a gente espera que vocês hoje possam conhecer um pouquinho mais da Cebolinha, né, e que a nossa admiração aumente, porque eu tenho certeza que o Cebolinha, assim como o prefeito, assim como todo o secretariado, conta muito com o apoio da comunidade e das pessoas que apostaram e também aquelas que não apostaram, porque hoje o governo é de todos. Tudo bem, Denise. É muito legal estar aqui, é muito legal falar com a comunidade e nesse formato, então, onde a gente tem a voz divulgada, mas também a imagem, é mais gostoso ainda. Quando tu falava que a Secretaria de Administração é o coração, eu comecei a pensar nisso. Ela é o coração, mas ela também é o pulmão, porque ela leva sangue, irriga todos os vasos, irriga o corpo, mas ela leva também o oxigênio e a energia necessária para que toda a administração se consiga receber as suas necessidades para atender as demandas da população. A Secretaria de Administração, a Secretaria Meio, ela trabalha para a administração, ela é muito pouco observada pela população, mas é ela que prepara tudo o que vai acontecer dentro da administração. E realmente o desafio desta vez é enorme. Eu já fui secretário de administração no passado, no período, quando o Fernando era prefeito, e aí eu tive afastado da política, da primeira linha, vamos assim dizer, de combate da política, mas todos nós somos seres políticos, eu sempre acompanhei tudo, e aí quando o Carrapicho ganhou a eleição, ele foi no meu escritório e me convidou para aceitar esse desafio, e eu te confesso que fiquei envaidecido pela lembrança do meu nome, emocionado até pela lembrança do meu nome, pela confiança depositada, mas estremecido ao dimensionar o que eu ia encontrar. E confesso que o quadro que eu encontrei estava pior do que eu havia dimensionado na minha pior hipótese. Mas isso é um desafio, e desafios estão todos os dias na nossa porta. Viver é um desafio, encontrar alegria para viver é um desafio. Encontrar alegria para viver num país de terceiro mundo é um desafio. Encontrar alegria para viver, enfrentar os problemas todo dia num país com as controvérsias que tem o nosso, com a desigualdade social que tem o nosso, com a falta de oportunidade de ser feliz que o nosso país nos traz todos os dias, é um desafio. E eu, como homem de desafios, que eu sempre tive meus negócios, sempre me virei, é mais um.
e a gente vai encarar esse aí com muita felicidade, com muita tranquilidade, tendo a sensação de fazer a coisa certa ou buscar a coisa mais certa a ser feita ao enfrentar cada problema, sempre com muita educação, com muito respeito à comunidade, como tu disseste. Não é quem votou, deixou de votar, não é quem é eleitor ou não é eleitor, é a nossa cidade, a cidade que a gente escolheu para viver. E a gente só quer nessa passagem dar uma organizada nas coisas, deixar melhor para quem vai vir depois, deixar uma estrutura melhor do que eu encontrei, deixar o meu setor mais organizado, porque vai vir alguém depois de mim. Certamente, não sei quando, mas vai vir alguém depois de mim. E eu quero que esta pessoa não encontre o que eu encontrei. Porque fala muito de nós, né? Como eu quero deixar a minha marca. Fala muito de nós, a nossa Quero deixar a minha marca de organização, da coisa bem feita, do capricho com as coisas, e do amor pelas coisas. A gente tem que amar o que faz, a gente tem que curtir o que faz, a gente tem que fazer com que essas dificuldades seja aquele amarguinho que tem, mas que logo o doce vem para fazer engolir esse amargo. Então, assim, o desafio está colocado em frente e a gente aceitou, e eu tenho certeza que a comunidade vai saber entender as nossas dificuldades iniciais e logo estamos apresentando um resultado positivo. Eu acho muito bacana essa postura do prefeito Carrapicho e da sua equipe, desse dar a cara a tapa, né? Porque, na verdade, vocês assumiram uma responsabilidade muito grande, porque tem muitos anseios e as pessoas têm a pressa, né? Querem um resultado a curto prazo, e são todas ações que não são de curto prazo, né? O que vocês estão enfrentando. E, na verdade, vocês pegaram o bonde andando, como se diz, desorganizado, né, quase fora dos trilhos, e com a viagem que está acontecendo, né? Então não tem como parar tudo, não. Primeiro a gente vai organizar para depois começar. As coisas estão acontecendo e a gente nota que a comunidade fica muito ansiosa. Ontem eu tive a oportunidade de assistir uma live em que o prefeito conversava contigo, posso chamar assim, né? E com o secretário da Saúde, falando sobre os primeiros 10 dias úteis de governo, né? E sobre... o prefeito Carrapicho falava, né, na época da campanha, da necessidade do choque de gestão. E vocês tiveram um choque, né? Inicial, um choque ao perceber tudo que precisava ser feito em termos de gestão. E a gente sabe que a transição, por mais que precise acontecer, nem sempre acontece como deveria, né? E tem muito, talvez eu esteja errada, mas hoje vamos conversar também sobre isso. Eu já trabalhei em épocas anteriores na prefeitura e a gente tem muita centralização, né, de coisas em determinadas pessoas, talvez porque são de carreira e ali estarão... Não tem manual, vamos assim dizer, não tem ali na prefeitura um livro de receita, não tem um manual. Então, assim, quando um setor tem um manual, aquele servidor que sai dali, o próximo que chega e senta, ele pega o manual e segue trabalhando. Isso numa empresa privada normalmente tem as normas da empresa, tem as diretrizes muito bem definidas e tem os manuais de procedimento para cada situação. Infelizmente, eu não sei se em alguma prefeitura tem isso, eu não tenho esse conhecimento, mas eu acho que deveria ter, e a gente vai tentar implementar isto na adequação das legislações que hoje estão impostas no município. Porque assim, o que a gente verificou? Que é como quem fica muito tempo morando numa casa. Quando a gente compra uma casa nova ou aluga, a gente enxerga aquele defeito lá da caixa, que está precisando de reparo. Na chegada a gente verifica que tem um cano que está mal colocado ali, que está aparecendo, a gente vai cobrir ele com alguma coisa, e tudo mais tem que ser feito para embelezar a casa. Mas se tu não fizeres essas correções, o teu olho vai acostumar olhando aquilo todo dia, e vai chegar um dia que aquele problema lá da caixa ou aquele cano aparecendo, para ti está muito normal, e é assim que a vida vai seguir. Acho que é isso que aconteceu. Foi muito tempo um grupo comandando, e as coisas que estavam, que para mim ao chegar são gritantes aos meus olhos, para eles já era olhada de uma maneira normal. Não, isso é assim, não dá para fazer, não tem como mexer.
Talvez eu seja vencido, mas eu não quero entrar nesse jogo me dando por vencido. Eu preciso ter a esperança, eu preciso passar para as pessoas a esperança que nós vamos conseguir modificar algumas situações e vamos conseguir planejar a cidade. Porque o que acontece? Hoje eu vejo que a gente está trabalhando com o dia de hoje, corrigindo alguma coisa de alguns dias atrás e tentando fazer algumas coisas para uns dias à frente. Nós precisamos começar a reduzir a atenção do que está para trás e aumentar essa projeção para frente. Esta é a nossa ideia, esse é o nosso projeto. Se nós vamos conseguir a curto prazo ou a médio prazo, não sei, mas a gente vai conseguir. E o que acontece assim, quando uma nova administração, na minha visão, quando uma nova administração inicia, existe a expectativa da população, em geral, aquela população que não participa do processo político muito, que acompanha, vota, que é o grande percentual do povo, das pessoas que vão no dia votar, mas não são militantes. São torcedores. São torcedores, isso é, boa definição. E existem os dois extremos, são os grupos políticos, de um lado e do outro lado. O lado que perde fica na expectativa de ver um erro para dizer, olha, vocês erraram na opção de vocês. O lado que ganha tem um afã de querer fazer tudo ao mesmo tempo. No meio está um bom senso daquela população observando, dando um tempo e tudo mais. Mas em todos esses três blocos de pessoas existe ansiedade, existe tensão, existe estresse. Esta é a verdade. E lidar com essas situações, porque o discurso pode até ser um só, mas a atenção devida para cada problema, ela é diferente. Tem que ter uma dinâmica diferente, tem que ter uma força de trabalho diferente, tem que gerar uma expectativa diferente. Então, governo não pode ser linear. Governo não pode ser, vou traçar uma diretriz e essa diretriz vai ser cumprida. Não, ele não pode ser linear, porque no meio disso tem gente, tem pessoas, tem vidas, tem fluxos, tem histórias. E tu vai se deparar com cada uma delas quando tu mexer naquela gavetinha, quando tu abrir aquele livro, quando tu abrir aquele programa, tu vai verificar que ali dentro tem gente. E essas gentes, essas pessoas, elas pensam diferente. E é normal. Alguém vai concordar com aquela diretriz que tu colocou, vai te apoiar, vai bater palma. Vai ter um grupo que não vai concordar. E tu está ali num cargo público para atender todas elas. Este é o desafio. É fazer com que todas elas sejam atendidas, independente do seu posicionamento, independente do seu pensamento. O que ela vai fazer com o que ela vai receber é uma questão que ela vai fazer. Mas eu tenho que saber o direito é de todos. Mas eu tenho que saber que eu entreguei o meu melhor, que a administração entregou o seu melhor. Como que ela vai fazer com aquele melhor? Bom, isso é o conceito dela, é a vida dela, são os valores dela que vai dizer. Mas nós temos que ter a consciência, a segurança, a plenitude de dizer, nós fizemos o melhor que estava ao nosso alcance com as ferramentas que nós tínhamos. Este é o meu pensamento. E a gente vê que nós tivemos já conversando com outros secretários que está um time muito bom, assim, de pessoas muito... O clima é muito bom de trabalhar. Todas com a mesma vontade e também com os mesmos receios, também com os mesmos problemas enfrentados, né? Então, eu acredito que a transparência que tem sido mostrada até agora e na verdade, o que é bacana? Vocês estão colocando as coisas que precisam ser mudadas, mas vocês, assim, nós vamos mudar. Não é dizer, eles fizeram isso, então nós não podemos. Não, agora não existe, agora está com vocês. E não adianta buscar culpados agora, porque eu acho que a população também, opinião minha, tem muita culpa das coisas chegarem ao ponto em que chegam. No momento em que nós temos uma pouca mobilização para discussão política, né? Eu acho que as associações, isso é uma crítica que eu faço, tem que ser mais atuante, a comunidade tem que ser mais atuante, não só nas cobranças momentâneas para aqueles problemas que elas estão enfrentando naquele momento, mas tem que pensar esse problema numa visão maior junto com os seus pares. E a coisa ficou muito assim, eu resolvo aquele problema, só que aparentemente eu resolvi, só que resolvi aquele. Tem outros
Tem o todo, né? Então, essa falta de visão do todo, isso não é só a culpa, não estamos falando só da administração que passou. Isso é muito do nosso individualismo. A gente tem uma comunidade ainda muito individualista, com dificuldade de ver assim que o associativismo, o cooperativismo, né? Aquela coisa de não ter um salvador da pátria, mas sim um grupo e eu acho que isso o Carrapicho já começou a trazer essa visão, né? Que o Carrapicho sim representava a mudança, mas pelo que ele representava, né? Pelo que ele trazia junto a si, que não só a figura dele. Então, eu acho que é por aí. Tu sabe que tem uma coisa, inclusive, que às vezes acontece, né? A pessoa se elege e muitas vezes pensa que ela tem que mudar algumas posturas em relação às coisas. Eu até acho que existe a liturgia, né, do cargo, ali, que tu tem que respeitar algumas coisas. Mas eu acho que o principal é tu manter a essência daquilo que te levou até lá. Tu não pode mexer nessa essência. Tu vai ter que ter talvez aparar algumas arestas, né? Mas a essência tu não pode mudar. E o Carrapicho é bicho solto. O Carrapicho é bicho solto. E eu acho que ele deve continuar sendo bicho solto. Cabeça fervilhante, milhões de ideias, metendo pressão no secretariado. Não é para hoje, é para ontem, vamos lá, vamos fazer, tem que fazer, sonhando milhões de coisas ao mesmo tempo, espalhando aquilo ali, e essa vai ser a vibe do governo, esse vai ser o pique do governo. Podem dizer assim, mas vocês não vão aguentar esse pique 4 anos. Pode ser que a gente não aguenta, todo mundo cai às vezes numa vala de cansaço, numa coisa parecida, decepção. Só que se tu conseguir manter um clima alto agora e ele declinar, quando ele declinar já está na hora de uma nova eleição. Aí já está na hora é sangue novo. E política, no Brasil, quem lembra das minhas campanhas talvez lembre disso. Para mim, campanha eleitoral sempre foi uma festa. Eu sempre adorei campanha eleitoral. Eu, quando fui candidato, as 4 vezes que fui, na minha primeira vez que fui candidato, o meu santinho era uma caricatura, não tinha fotografia. Era uma caricatura minha, com a poesia da professora Margot nas costas da caricatura. Esse era o meu material de campanha. Na minha segunda eleição, o meu santinho era eu lá posando de James Dean, jaqueta de couro, com gola levantada e tal. E as minhas campanhas sempre foram de passar esperança, motivação, levantar astral. E aí um dia o Carrapicho dizendo para mim, pô, Cebolinha, eu te conheci numa das tuas campanhas, eu estava na frente do Rondon com a gurizada, quando veio chegou aquele monte de motoqueiro, com aqueles bandeirão em cima, aquela festa, tu estava na tua moto, e aquilo ali, pá, que legal esse movimento aí. E foi uma das motivações que ele encontrou, entre tantas outras, que deve ter tido, para participar do processo político. A crítica que eu faço em relação ao processo político, eleitoral e partidário é que as pessoas pensam que entrar num partido político, fazer parte de uma agremiação partidária, é ser crítico ao extremo, ser raivoso com as coisas, ser a pessoa que tem uma análise profunda de toda a situação. Na minha visão, não. Ela pode tranquilamente ser muito superficial. A superficialidade da tua participação não está linkada na superficialidade ou na profundidade do teu ser ou saber. E das tuas intenções. E das tuas intenções. A superficialidade que eu digo que pode ser levada é para que a gente não fique no radicalismo de aceitar que uma cartilha é imperiosa e poderosa. Aquela cartilha que a gente aceita, ela tem muito poder e ela tem que ser respeitada, mas ela também tem as falhas dela, ela tem que dar abertura para os pensamentos diferentes, tem que ser plúrio o tempo todo. Não existe o único. A natureza não é única, a natureza humana não é única. Nós somos todos nós diferentes uns dos outros e tem espaço para mais gente diferente ainda. Mas eu acho assim, eu acredito que é uma pena que as pessoas tenham uma visão muito negativa ainda da política, né? E isso só vai ser quebrado no momento que a gente puder ter um olhar diferente, que a gente puder conversar sobre política de uma forma apaixonada, sim, mas não radical. Não radical, não raivosa, não extremista. Quando eu era mais jovem, eu era bastante radical, e a juventude traz pra gente radicalismos das posições. Então, vamos começar por aí no próximo bloco.
nós vamos ver como funcionava, até porque a juventude que está nos assistindo, daqui a pouco vai se enxergar aí, futuramente militando e quem sabe atuando, participando ativamente do processo. A gente vai ter que fazer um intervalinho e já voltamos. Estamos de volta e para quem estava conosco até agora sabe que íamos iniciar a falar um pouquinho como é que era o Cebolinha na sua juventude, onde a militância já fazia parte da sua vida e de forma bem incisiva. Eu dentro da nossa casa, pai e a mãe, principalmente a minha mãe, sempre conversou sobre política com a gente. A tua mãe? Minha mãe, Dona Amélia. Dona Amélia sempre teve um senso crítico muito aguçado, mesmo que reservada, mas um senso crítico muito aguçado em relação às coisas e muito propositiva. Sempre de achar que a gente tinha que observar as coisas erradas, mas sempre tinha que ter uma proposta de como mudar aquilo errado, e não apenas ver o errado. Uhum. Então, e aí isso me levou a ser... Eu lembro assim de eu começar a minha atuação política lá com meus 11, 12 anos, em time de futebol, depois passando para Grêmio Estudantil no Rondon, projetando algumas alterações dentro dos mecanismos em relação aos alunos na escola, e depois então veio a questão gincaneira também, que eu fui gincaneiro, meus filhos são gincaneiros, os 3, e depois então veio a questão do convite para participar de política partidária. E na época que eu fui candidato, tinha poucos candidatos jovens, eu era um deles, cabeludo, cantor de bandinha de rock nos intervalos de tempo e com uma proposta de alteração no sistema. E gostei muito de campanha, sempre gostei da participação e tal. E é verdade que num certo momento se sente meio frustrado, porque o sistema é muito pesado, ele é muito grande. Tu entra no sistema político partidário eleitoral com um pensamento e uma proposta que eu vou fazer as coisas. E depois começa a descobrir que tu não consegue fazer as coisas. É meio engessado. Mas não é por ser engessado que tu tem que desistir, tu tem que se adequar a algumas situações e tentar dentro daquele contexto fazer o teu projeto, ou fazer a tua participação ou a tua contribuição. O que eu descobri no passar dos anos é que a contribuição política dentro do sistema instalado, ele é como pinceladas de um quadro. Cada pessoa dá uma pincelada nesse quadro. Cada pessoa traz uma porção de tinta. Cada pessoa traz uma impressão. Cada pessoa traz uma força naquilo que ela quer dizer. E esse quadro ele é construído a muitas mãos durante muito tempo. E talvez até ele mude de figura. Enquanto tu não entende que este é o processo, tu te sente frustrado. Mas quando tu entende que alguma coisinha que tu deixou em algum lugar lá do passado, semeado em alguém, tu participou desse processo político. O problema é quando a vaidade nos impede de reconhecer os pequenos feitos, que é quando a gente quer grandes feitos. Isso é normal, quando a gente é mais jovem, tu quer grandes feitos, tu quer o teu nome escrito nas paredes, tu quer uma atenção para ti. E esse processo todo aconteceu, eu fui vereador durante 3 mandatos, um meio mandato no primeiro, depois mais 2, e depois chegando lá em 2004 eu não me reelegi. E aí então me afastei um pouco por necessidade, porque eu tinha 3 filhos a sustentar, tinha que retomar meus negócios e tal. Me afastei, me reestruturei e volto ao cenário depois de um tempo. Mas assim, a contribuição que a gente deixa, ela não precisa ser a grande contribuição que fez tudo e que passou tudo a limpo. Ninguém consegue fazer isso. Se fizer isso, tu vai abrir mão da tua vida, talvez. Então, assim, o importante é deixar a contribuição. Todos esses que passaram pela história política do nosso município, cada um deixou uma contribuição. E talvez assim, diga assim, mas o fulano não foi um bom político e tal, mas alguma coisa ele conseguiu contribuir. E se a comunidade começar a aumentar um pouquinho o nível de cobrança, não a cobrança exagerada, nem aquela cobrança radical, mas a cobrança pela melhoria da vida da comunidade, como tu disse, participando de conselhos, participando de grupos de escola, participando de atividades comunitárias, fazendo o sentido comunitário vir para a rua.
Porque muitas vezes o sentido comunitário fica só no discurso, só dentro de casa. Ele tem que ir para a rua esse discurso comunitário, viver a comunidade. Porque as mudanças sociais, quando elas acontecem, sim, elas têm um norte político, mas ela vem de uma mobilização social, né, de uma revolução, digamos assim. E é nesse sentido que eu vejo as pessoas muito reclamando, mas pouco fazendo para mudar isso. E não é o me afastando da política que vai fazer com que isso mude, né? Então, ao contrário, é participando. Só que nem é um meio complicado porque tem muita vanguarda também, eu acho, né, Cebolinha, para tu quebrar alguns paradigmas e conseguir algumas transformações, especialmente agora a gente tem são muitos partidos, né, novos chegando aí, mas tem aqueles partidos mais tradicionais, digamos assim. Talvez eu esteja equivocada, mas eu imagino que um partido quanto mais tradicional, mais difícil de tu conseguir mexer nas estruturas ou não. É mais ou menos assim. Porque justamente por ser esse quadro já pintado a muitas mãos e que tu não pode desconsiderar. E ele está perto do acabamento. Tu chega nele perto do acabamento, a tua mão, a tua capacidade não vai conseguir refazer tudo que tem que fazer. E talvez aí esteja a explicação, né, de uns partidos que eles se fortalecem, ficam mais frágeis, mas eles nunca terminam. Porque a base, então, ela não pode ser desconsiderada, né? Não, porque assim, a política ela faz parte da história da humanidade o tempo todo e de todas as transformações que a história da humanidade fez. Existem partidos mais vanguarda, que vêm com teses revolucionárias, quebrando paradigmas, trazendo novidades. Existem os mais conservadores, que preservam por outras situações. Aí depois vai ter que avaliar pela questão de tendência mais de centro-direita, centro-esquerda, extrema-esquerda, extrema-direita, e o centro, que também muitas vezes é necessário. Todo este conjunto, ele te oferece diariamente uma oportunidade e uma negativa. Ele sempre vai te oferecer uma opção, mas junto com aquela opção tu vai abrir mão de alguma coisa. Ou seja, a cada decisão tu abriu mão de algo. Sim. E a cada vez mais tu vai abrindo mão de alguma coisa. O cuidado que tem que se ter para a gente não se desconstruir neste caminho. Porque muitas vezes tu vai entrar... Não perder identidade. Não perder identidade, não perder a essência. Se o sistema está posto aí e nós não temos como derrubá-lo de uma vez, nós temos que colocar dentro do sistema as pessoas que pensem de uma forma um pouco diferente, que não percam a sua essência ao entrar no sistema e tragam pequenos fachos de esperança. Isso é uma construção e ela tem que ser constante. Isso se faz muito com juventude. Não estou falando de juventude de idade, estou falando com a juventude de pensamento. Tu tem que verificar o que está posto, tu tem que aceitar o que está ali, mas oferecer as possibilidades de transformação naquele texto. Verificar que possibilidade eu tenho de fazer de alteração naquele texto, sem destruí-lo, sem desconstruir ele completamente. E isto é trabalhoso, só que isto é a construção da sociedade, isto é a política. E isso é o que vocês, de certa forma, estão fazendo, essa provocação, né? Agora, ao assumir a prefeitura. Porque nós queremos vocês mostrar que não existe podem, uma maneira diferente de fazer. Porque também houve toda uma estratégia, assim, um pensamento negativo e terrorista até, né? De que todo mundo vai ganhar as contas e a prefeitura... Não, né? Não pode, não existe isso. Então, buscar o funcionário a ser participativo nesse processo, né? Porque muitas vezes a pessoa reproduz um padrão sem nem refletir sobre o que aquele padrão está impactando naquele setor, naquela dinâmica. Então, daqui a pouco, sendo convidado a refletir sobre isso, talvez mude um pouco essa postura, né? Nós temos enfrentado, dentro da administração, algumas barreiras. A administração em geral, quer dizer, vários secretários têm encontrado barreiras. E as barreiras de resistência, alguns são desconfiados, é natural, é do ser humano, a desconfiança, a insegurança quanto ao futuro. Mas a verdade é que ninguém é dono de nada nesta questão. E então nós temos que realmente mexer nas coisas, tirar, é como quando tu vai limpar a casa. Tu precisa arredar as coisas do lugar. Arredar os móveis. Precisa arredar os móveis, tu tem que enfiar a mão lá embaixo da geladeira para tirar aquela sujeirinha.
Tu tem que limpar atrás dos armários, tu tem que mexer nas caixas de sapato, tem que mexer no teu roupeiro, e assim é a estrutura administrativa. E isso não é só no setor público, em qualquer setor, numa empresa privada acontece isso, em todo lugar acontece. De tempo em tempo é necessário essa chacoalhada. E quando tu demonstra, quando tu faz isso, tu demonstra a tua boa intenção, a tua seriedade, com o trato com a coisa pública, com o servidor principalmente, respeitando o servidor, ele vai se sentir incomodado em alguma situação porque tu mexeu no conforto dele. Mas ele, ao observar tuas ações, ele vai te acompanhar. Sim. Ele pode até não verbalizar, ele pode não bater palma, ele pode não expressar, mas ele vai reconhecer isso em ti e vai cumprir a função dele como ele tem que cumprir, que é o dever dele. Mas tem que ter esse tato. E a gente sabe que onde não há cobrança, muitas vezes, as coisas ficam mais estacionadas. Normal né? do ser humano, é né? Normal, natural do ser humano. Ele busca o conforto naturalmente. Se eu te perguntasse hoje, assim, na Secretaria de Administração, que deve haver vários desafios, qual o tendão de Aquiles, assim, que é necessário, assim, urgente já pensar uma estratégia para logo? É a reestruturação administrativa dos setores com as suas devidas nomenclaturas e funções, modernizadas à necessidade dos dias de hoje. Vou te dizer como. O setor público hoje, ele atende uma gama muito grande de projetos e necessidades. E nós ainda temos uma legislação que ela não contempla todas essas necessidades. Tem coisa que não está sendo até atendido em alguns setores, mas sem a devida comprovação legal. Não está garantido. Ou registro legal, ou através de programa, através da legislação, através das portarias. E o que acontece? Se quando muda uma administração, vamos dizer que daqui a 4 a gente não mexe em nada, siga tudo como está. Daqui a 4 anos a população resolva trocar por um outro grupo político no poder. Esse grupo político vai chegar lá verificando coisas que o que está no documento não condiz com aquilo que ele está entregando lá na ponta. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos ali dentro. É adequar e trocar o pneu do carro com o carro andando. Trocar, porque se tu não vai poder dizer, olha, eu vou parar por 2 meses de atender esses serviços, vou readequar o setor, vou convencer a Câmara de Vereadores que esta proposta aqui ela é mais adequada, que o número de funcionários talvez não seja esse, talvez seja mais ou talvez seja menos, conforme a verificação, que a estrutura material e a estrutura de volume tem que ser maior ou menor. Tu vai fazer isso com o carro andando. Na minha visão, este é o maior desafio. Por quê? Porque tu tem que continuar com o serviço para a comunidade de uma maneira que ainda não está legal e tu tem que ir alterando. Só que lei não se altera ela palavra por palavra. Tu tem que pegar o texto e alterá-lo num todo. E correr o risco e o desafio de, será que eu fiz certo? Uhum. Será que essa alteração que eu fiz era mais adequada? Porque o que acontece assim? Tu encontra muitas vezes setores de servidores desmotivados porque eles não encontram na legislação um amparo para ele progredir, por exemplo. Não, eu estou aqui acomodado porque eu já cheguei no meu máximo, a legislação não me contempla com nenhum tipo de benefício se eu melhorar, e para mim essa situação aqui está boa e eu vou ficar por aqui. Só que o mundo tem hoje uma outra velocidade. Quem diria que a gente ia ter banco, Receita Federal, documento do carro, tudo aqui dentro. E a gente ainda está em alguns... Um arquivo morto. Um arquivo. A gente ainda está em alguns setores da prefeitura que tudo ainda está no século passado. E isso gera frustração até para quem trabalha, porque eu numa reunião com um departamento da prefeitura, eu cheguei a dizer que muitas vezes a comunidade tem uma visão equivocada do servidor público. Ele, dentro das condições de trabalho que ele tem, ele até que produz muito. Tu tem que dar melhor condição de trabalho para a pessoa poder entregar mais. É muito chata essa comparação, esse rótulo, né, que se pejorativo, criou. Né?
Pejorativo. E a gente quer mudar isso, a gente quer melhorar isso, a gente quer um servidor motivado. Isso é autoestima, né? Que ele tem o orgulho de, quando chegar num lugar, dizer que ele foi a pessoa que fez aquela transformação para aquele sistema arcaico passado para um sistema moderno, limpo, bonito. Dizer assim, eu participei disso aí, dessa reformulação, tem o meu dedo ali, tem a minha participação. Só que tu vai ter que trazer motivação para esse pessoal. E isso tem que ser com muito diálogo, isso tem que ser muita demonstração de carinho até em algumas situações. A confiança que vai se vai ter que ser adquirida, né? Para poder fazer isso. Mas eu principalmente, eu tenho muita paciência para esse tipo de coisa. Eu sou do diálogo, eu não me canso de dialogar, não me canso de explicar as coisas, não me canso de falar o tempo todo e mostrar para as pessoas, mas isso já tentaram e não deu certo. Bom, mas agora eu que vou tentar. Se não deu certo com outro, talvez comigo dê certo. Sim. Na vida tem N experiência. Ou então não era o momento, não era a maturidade necessária para aquilo, né? É isso aí. Ainda mais quando já vem de muitos anos. De muito tempo, né? Aquele cacuete ali, fazendo daquela forma. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Se eu precisar agora de uma negativa da Receita Federal, que é o órgão que controla o país todo na questão tributária, eu entro aqui no site da Receita, RFB, certidões, digito meu CNPJ, ou sai a certidão negativa de débito, meu CPF não deve nada, ou vai dizer, verifique junto ao ECAC as pendências para emissão de certidão. Eu imediatamente clico no ECAC, entro com a minha senha do Gov, vou ali, verifico as situações, algumas eu consigo corrigir imediatamente, no dia seguinte, depois de processar o sistema, eu tenho minha certidão negativa de débito, na palma da minha mão, gratuita, não tem custo. Na Prefeitura de Butiá, ela ainda é um processo em papel, onde os setores verificam a necessidade, se há ou não débito, fazem uma pesquisa aprofundada, passa por outro setor, o setor emite a certidão, sai lá pelo protocolo, e isso demora, vamos dizer, na melhor das hipóteses, 2 a 3 dias, na pior das hipóteses, 7 a 10 dias, e tem um custo de R$30, e não está na palma da mão. Eu conversava com um empresário que, em uma assinatura de contrato, ele realmente tinha uma pequena pendência junto à Prefeitura Municipal de Butiá, mas era irrisória a pendência no tamanho do contrato que ele assinaria. E a empresa não assinou o contrato com ele porque ele não tinha negativa municipal. Ele voltou até o município de Butiá para então solicitar a negativa, fez todos os trâmites e conseguiu a negativa. Devido a compromissos empresariais, ele não pôde voltar lá na empresa no imediato da sequência de dias e voltou alguns dias depois. Ao voltar, a empresa tinha feito a opção por outro empresário em assinar aquele contrato. Se fosse uma questão já aplicada à nova tecnologia, ele na hora ia entrar no site ele teria resolvido em 1 dia ou 2 dias. Então isso é só um exemplo para mostrar o que a falta de modernização desta legislação, ou interna ou externa, que hoje está imposta no nosso município, pode modificar o dia da comunidade, pode modificar o dia a dia das pessoas. É um pequeno benefício que nós vamos tentar Sabe implantar. Que agora, tu comentando isso, eu estou pensando agora na questão para o produtor rural, que vai ser a questão das notas, que ele vai ter que tirar, né? Nota fiscal eletrônica. E que muitos ainda não dominam nem a questão física, né? Então a modernidade vem atropelando, e isso é mais ou menos o que o exemplo e não que tu estava dando. Volta, né, Denise? Não tem volta. Isso nos dá uma chacoalhada e nos obriga. Então isso, de certa forma, é bom. Essa desacomodação, ela é necessária. E o quanto isso vai facilitar, né? Tu imagina o seguinte, se o contribuinte, lá o produtor rural, o pequeno produtor rural, está tendo a vida dele de alguns anos para cá mexida na sua forma de administrar as suas finanças, os seus blocos, seus talões, está sendo mexido nisso tudo. Imagina o quanto que o setor público municipal precisa mexer para também dar esse resultado, em muita coisa. Entendeu? E esse é o desafio, nós motivar os servidores, mostrar para eles que há necessidade de migração para este mundo digital e moderno, porque ele está na palma da mão de todo mundo, e quebrar esses paradigmas.
Dessa vez e vai é dar certo. menos uma demanda para a prefeitura, É né? menos uma demanda para a Que prefeitura. aí pode tratar de outras questões. Exatamente. Fazer o serviço de maior necessidade de entrega que a população tem e não ficar preso em amarras burocráticas e técnicas, entendeu? Então, por isso que eu digo, hoje o maior desafio é modernizar a nossa legislação para permitir com que essas alterações sejam feitas. Isso pode-se dizer para todas as secretarias, né? Provavelmente não tem. Acredito que sim, acredito que sim. Nós vamos ter que fazer mais intervalinho, fica aí conosco, toma uma aguinha e volta, que a gente já dá seguimento à nossa conversa aqui com o Cebolinha. Estamos de volta agora já no nosso bloco final, né? E já dizer para o Cebolinha que teríamos assunto para seguirmos conversando, né? Isso é muito bom, porque demonstra, em primeiro lugar, o conhecimento e o empenho que tu estás à frente da pasta. E porque, para a população, acredito que quanto mais a gente puder entender como o processo funciona, a gente também vai desenvolvendo mais paciência, né? A gente vai deixando as coisas seguirem o fluxo normal que precisam seguir, tendo a compreensão de que todo o início ele é muito complicado, e depois as coisas vão se ajeitando. E a gente falou aqui sobre problemas e dificuldades a serem vencidas, mas já tivemos avanços. Eu tenho certeza que nesses 10 dias já houve, né, bastante avanço no sentido de conseguir implementar alguma coisa. Por exemplo, assim, Cebolinha, o que vocês já conseguiram evoluir dentro desse pequeno espaço de tempo, desde que assumiram a prefeitura? O que é mais marcante nesses dias, esses projetos estão quase todos na área da saúde. O secretário Everson é um cara muito arrojado, tem uma experiência muito grande de vivência como secretário de saúde, e ele está trazendo algumas novidades aí. Para dar um exemplo, nós já estamos enviando para a Câmara de Vereadores, acredito que amanhã ou hoje o pessoal está trabalhando, eu vou voltar para a prefeitura para trabalhar ainda nisso, na redação do projeto, que é o projeto de cedência do nosso hospital para uma terceirização transformando ele em um hospital de pequeno porte e com a administração de uma empresa com um know-how nesta área. Eu acho que este é o fato mais importante, a gente conseguiu em poucos dias começar já a implementação legal disso. Nós temos, assim, por exemplo, van que está sendo adquirida, veículo que está sendo adquirido, recursos que a gente está resgatando, alguns projetos que a gente está alterando, que eles vinham em um encaminhamento, a gente está dando outra velocidade. E eu acredito que para quem está 11 dias úteis na administração, a gente já conseguiu bastante coisa. A população vai começar a notar isso nos próximos dias, vai começar a verificar o resultado disso nos próximos dias. Mas o mais importante que eu vejo é a consequência do resultado do pleito eleitoral. Quando o cidadão vai até a urna e se manifesta por um projeto político, vê este projeto político vencedor, que ele gera uma expectativa na população, e aos primeiros dias de governo, tu verifica que grande parte da população tem uma proposta crítica, mas de crítica positiva, eu acho que isso é a maior virtude, a maior figura que nós temos hoje. É verdade que existem pessoas que criticam e é normal. Sempre haverá. Vai ter, isso é da sociedade, é assim. Mas nós temos recebido muitas pessoas, e pessoas assim que eu quero dizer de expressão de trabalho na comunidade. Pessoas que já ofertaram trabalho para a comunidade, têm essa experiência, indo até ao nosso encontro e se disponibilizando, levando ideias, tentando melhorar condições para implementações. E claro, isso deve ter existido em todos
os outros governos. Mas eu quero dizer que nesse, por ser um governo que transforma de uma postura política para uma outra postura política, é importante dizer que as pessoas continuam reafirmando aquilo que elas fizeram no dia que fizeram a opção por esta tendência, por esta novidade, por correr esse risco, vamos até assim dizer. Porque quando tu vem numa situação de conforto, daqui a pouco é risco tu sair da situação de conforto. E a comunidade escolheu sair da situação de conforto. Escolheu tirar algumas pessoas da zona de conforto. Escolheu dar aquela sacudida. E encontra um governo com um dinamismo e ações e buscando soluções nas últimas horas e nos últimos dias de uma forma até frenética às vezes. Então isso é legal, acho que essa é a grande marca, esse é o grande feito e nós estamos conseguindo fazer chegar isso nas pessoas. Pode dizer o seguinte, Cebolinha, tu está num mundo ilusório, nada mudou, está tudo igual. Pode ser que alguém esteja vendo assim, é o olhar dele que vê assim. Mas se ele fizer uma análise do que ele está vendo, do quadro que está na frente dele, ele vai verificar que a sensação de mudança, a brisa da mudança, já começa a soprar e chegar até as pessoas. Isso é nas pequenas coisas, nos pequenos atendimentos que isso já se observa, né? A gente já vê, falando em saúde, que passo seguido ali parece que está mais calmo, o fluxo ali. Porque ou é impressão minha, mas... O secretário tem uma proposta de organização onde ele tem que intervir o menos possível. A proposta dele não é centralizadora, ela é diferente. Ela é de dinâmica de políticas de atenção. Dinâmica de política de atenção. Existe necessidade de uma política de atenção de um setor, vai ser montada a política de atenção para esse setor e o setor vai atender. Não precisa vir até alguém e perguntar, eu posso atender? Eu devo atender? De que forma eu vou atender? Não. Ele já está designado e ele vai atender. É um programa de governo. Ele não é individualista. E isso é um sonho, talvez, mas é uma proposta implementar em todos os setores, que os setores andem. Uma coisa que o prefeito coloca sempre na sua fala é que o seu secretariado terá autonomia, né? E a autonomia é fundamental para que as coisas possam acontecer, e o prefeito ele não tem que se envolver, né, em questões que dizem respeito ao seu secretário. Para isso ele já nomeou um secretário que por sua vez é da sua confiança, né? E isso me parece que as pessoas têm muito aquela coisa, né, ainda da centralização. Eu preciso falar com o prefeito Carrapicho. Só que se o prefeito Carrapicho nomeou aquele secretário, em falando com aquele secretário, já está falando com o prefeito Carrapicho, né? Então, essa coisa que as pessoas precisam ter essa tranquilidade, essa confiança, só que é aquela coisa, né? A confiança, ela não se impõe, ela é conquistada e demonstrada. Então, eu acredito que as ações de vocês vão levar a isso, né? E com tranquilidade, porque o conflito, ele é necessário no termo das ideias, né? Para construir. Não para ficar... A crítica pela crítica, ela nunca foi bacana. Nunca contribuiu. Nunca foi caminho para lugar nenhum, né? Ela é sempre bem-vinda, mas desde que ela contribua de alguma forma. Né? Denise, na minha visão, os secretários são as várias facetas do prefeito. O prefeito, na figura de prefeito, o líder político, o líder da ação, ele é multifacetado. Ele é o líder que cuida da saúde, ele é o líder que cuida da educação, ele é o líder que cuida da cidade, ele é o líder que cuida do meio ambiente. Então, os secretários são as várias facetas deste mesmo líder, que no caso aqui é o prefeito. Para poder atender toda esta grande gama, ele tem que se multifacetar e cada faceta dele naquele setor vai ter que dar a resposta. E esta coisa de dar ao secretariado autonomia, ela é uma faca de dois gumes. Porque ao dar a autonomia, ele entrega ao secretário uma grande responsabilidade. Porque tu não pode ficar te escondendo atrás de outras coisas ou de alguma desculpa. Tu tem que mostrar produtividade. Então, isso é uma coisa também que faz as pessoas, às vezes, até repensar em assumir o compromisso de querer assumir uma pasta. Porque de agora em diante, aquela pasta é para ti resolver as coisas que estão lá. É claro que tu vai precisar dialogar com o prefeito. É claro que tu vai dialogar com os funcionários.
É claro que tu vai dialogar para a Mas comunidade. a proposição mas é o tua. resultado daquela ação é a tua responsabilidade. Então, isso é complexo, isso é bastante profundo e a gente não pode analisar esta responsabilidade com superficialidade. Eu gosto muito de dizer que dentro das nossas ações nós temos profundidades diferentes para elas. Mas quando tu aceita esse desafio de ser um secretário municipal em área que for, tu está aceitando, assim, tu está abrindo mão de muita coisa para aceitar a responsabilidade e te desafiar para dar resultado. O desafio é grande, mas a gente vai vencer. Não, com certeza. E também, como é que fica a questão? Tu já tem experiência disso, né? Mas para quem está sendo secretário por uma primeira vez, isso pode assustar um pouco, porque a vida particular da gente, a gente tem que saber administrar, né? Porque é tão envolvente isso que daqui a pouco é complicado, né? Como é que é lidar com isso? Se tivesse, tu mesmo disseste blocos anteriores, não tem uma receita, não tem. Mas vamos supor, entre vocês ali, se tu pudesse hoje dar um conselho para um colega teu secretário, né, com a tua experiência e com a dinâmica que está sendo colocada e com a situação que está posta, qual o conselho que tu daria para o teu colega? Que ele não esqueça da família dele de forma alguma, que ele preserve os hábitos familiares dele, de convivência, de harmonia, de admiração, de respeito. Sob hipótese alguma ele mude isso, porque este é o lugar que ele vai voltar depois. Isso é a primeira coisa. Perfeito. A segunda coisa, tudo no setor público é urgente, tudo é para ontem. Tem que se organizar e estabelecer prioridade. Saber estabelecer a prioridade e demonstrar para aquele demandante daquela prioridade, daquele momento, que ela deverá e vai ser atendida quando a ferramenta necessária estiver pronta para ser usada. Porque nem todas as ferramentas estão disponíveis o tempo todo. Não é como num bloco cirúrgico, onde todas as ferramentas necessárias são previamente colocadas, afiadas e esterilizadas, e alguém te alcança na mão. Não, tu tem que construir com as ferramentas que estiver à tua disposição a solução para aquela demanda. E tu tem que ser sincero com a pessoa que traz a demanda. Eu recebi já pessoas na minha secretaria que vieram com demandas e são todas elas justas, necessárias e urgentes. E possíveis. E demonstrando para elas que dentro de uma programação aquilo vai ser atendido com a ferramenta certa no momento certo. Não que ela não seja necessária, não que aquilo não seja importante, mas tem passos que têm que ser dados antes de fazer aquilo ali. É como quando eu gosto de cozinhar, eu sou cozinheiro. Meus filhos cozinham muito bem, eu tenho um filho que é chefe de cozinha, inclusive, mais novo. Não dá para te colocar o tempero verde na primeira coisa na panela, ele é a última coisa a colocar. O primeiro é azeite, é fritar o alho e a cebola, é preparar, é dourar o açúcar para poder dar. Tem todas as etapas. Tem as etapas. Não dá para antecipar a etapa, não dá para colocar a carreta na frente dos bois, porque tu vai te frustrar, o teu eleitor vai se frustrar, a comunidade vai se frustrar, a tua família vai se frustrar contigo, tu vai sair dali com a sensação de derrotado. É imperioso manter os hábitos familiares, as relações saudáveis com a comunidade e estabelecer dentro do seu setor um cronograma mínimo de atenção e de organização para as prioridades do AVI, porque a enxurrada de demanda, ela é enorme, tu não vai vencer todas elas, não adianta, e não dá para se frustrar porque não vai vencer, mas tu tem que responder às pessoas. Meu conselho seria esse: dá atenção para a tua família e organiza a tua demanda. Sim. Como é que está a questão dos conselhos municipais? Ainda há alguns conselhos que não estão ativos, né? Está se encaminhando para isso também? Nós estamos reformulando o primeiro, é o de saúde. Eu não conversei com todos os secretários sobre conselhos, mas já chegou a mim até a demanda de mais 2 conselhos que têm que ser reestruturados.
além dos conselhos, tem as comissões internas dentro da estrutura administrativa, que também têm que ser reformulados. E além de reformulados na questão burocrática, no papel, eles têm que ser incentivados a trabalhar. Eles têm que ser incentivada a participação. Porque os conselhos, na minha visão, eles são aquele elo aonde a linguagem deixa de ser a linguagem técnica para ser a linguagem popular. É quando tu consegue dialogar com a comunidade de uma forma resumida, passar para ela um extrato do fato, daquilo que está acontecendo, para que ela divulgue aquilo, para que ela comente aquilo nos lugares e traga de Por volta sua vez, traz a sensação daquilo que ela difundiu. Ele é um agente, os conselhos são agentes de busca de informação constante. E é meta a gente ainda, nos próximos meses, revisar os conselhos e oxigenar os conselhos. Isso é muito bom, porque os conselhos, eles não podem ser encarados pela administração como uma pedra no sapato, né? De forma nenhuma. Na verdade, ele até auxilia a administração nas decisões, ele pactua junto, né? Eu acho importantíssimo isso. Ele traz para ti informação de lugar que tu não consegue chegar. Essa é a verdade. Se tu souber trabalhar essa informação que ele traz, é um combustível para te trabalhar. É claro que vai ter questão polêmica, mas tem o conselho tal, que trava tudo e tal. Não, na história nenhum travou tudo. Teve dificuldades, teve necessidade de esclarecimento, teve necessidade de trazer mais informação. De capacitação, porque o conselheiro, ele também não pode ser jogado no conselho, ele precisa saber o que ele está fazendo ali dentro. Para desempenhar um papel dele, com dignidade. Porque senão ele também, como é que ele vai elevar uma discussão se ele não tem conhecimento de causa? E a culpa não é dele, né? É do sistema que o colocou ali como representante, mas que não deu condições para que ele se habilitasse. Eu vou arriscar falar uma coisa aqui, mas eu acho que um dos conselhos mais atuantes na história do município sempre foi o de saúde, né? O de saúde, o de meio ambiente e o de educação. Acho que esses foram os mais atuantes. Na verdade, o do meio ambiente eu não sei agora, porque bem antes, era a agricultura e o meio ambiente. Com a dissociação, que agora a agricultura é um conselho, o meio ambiente é outro, eu não sei. Na minha profissão, eu trabalho em vários conselhos, e o da agricultura é muito atuante também. É bastante atuante, bastante atuante, um dos mais antigos também. Então, o da saúde, a agricultura, a saúde, concordo. O da assistência, porque os recursos, né, eles precisam... Esse da assistência, ele não é da época em que eu passei pelo setor público. Para mim, ele é um... Porque a assistência também, antes a saúde era saúde e assistência social. Saúde e assistência social, é verdade. Né? Então, e assim, são conselhos que... E tem muitas nomenclaturas e muitas coisas específicas que cada dia muda muito. Vai modernizando a legislação. Vai modernizando. E que se esses conselhos não estiverem ativos, eles comprometem os recursos, e né? De recursos, né? E o do Fundeb, certamente, deve ser atuante ainda, que é o da educação, né? Esse sempre foi bastante atuante, tem um grupo ali de militantes ali. E que também sempre... compromete muito se não... o do Fundeb é muito vigilante, o conselho também é um conselho bastante atuante e vigilante. Isso é importantíssimo. É assim que é constituída a nossa sociedade, nós temos que respeitar essa Constituição que está aí posta, de sociedade nesse formato, levar informação, mostrar a necessidade de transformação e fazê-las. O desafio é esse, fazer essa transformação. E por esse bate-papo que a gente já está se encaminhando para o final, o quanto a tarefa de fazer a gestão do município, claro, é do prefeito, mas todos nós somos colaboradores, né? Nós enquanto conselho, nós enquanto cidadão, né? A professora lá com seu aluno, o presidente da associação, né? Que eu acredito também que as associações, com a função da pandemia... E até antes disso... Mas a pandemia agravou bastante. Potencializou muito isso. Né? Então, as pessoas, o que elas se deram conta? Bom, nós não nos reunimos, mas a coisa andou. Então, pode continuar andando. Só que andou daquele jeito. Né? Fugiu o significado. A gente pode melhorar mais. E, Cebolinha, foi um prazer, né, te ter aqui. Te agradeço muito em nome da TV Atualidade. Em meu nome como colaboradora da TV, que aqui eu realizo o meu lado repórter, que eu sempre quis ser, né? Não o fui, mas agora realizo esse projeto.
E eu acho fantástica essa possibilidade que a gente tem de conversar com as pessoas, conhecer mais sobre elas, sobre as suas intenções e sobre a sua vontade de tornar a nossa cidade, né, um Butiá que pode mais, realmente, que é o que acreditamos. Com certeza Butiá pode mais. É isso que a gente enxergou lá no passado e por várias vezes trouxe uma proposta diferente. Desta vez a comunidade soube aceitá-la, aceitou a proposta de mudança, a mudança veio e está agora na nossa responsabilidade e nas nossas mãos executar isso aí. O desafio é legal e vamos levar isso aí de alto astral. E todos somos convidados a participar de tudo aquilo que for proposto, levando sugestões, levando críticas ou apenas a presença para poder verificar o que está acontecendo. Eu agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade desse espaço aqui e fico sempre à disposição que vocês me chamarem aqui para a gente dialogar e bater um papo. Igualmente. Obrigadão. Até o próximo, então. Fiquem conosco no próximo Sem Filtro.